Shalom a todos, Ele vive, família de Deus, que bom nós estarmos juntos mais uma vez. É um tempo diferente, mas é um tempo de nós estarmos juntos, conectados no Espírito Santo do Senhor, que sempre tem uma palavra especial para a gente, uma coisa para ativar nossa fé, para nos mantermos cada vez mais firmes no propósito, que é fazer a vontade do Senhor nessa terra. Para mim tem sido diferente. Eu creio que os pregadores ficam na maior expectativa de, quando recebem uma palavra de Deus, poder estar no meio da igreja e comunicar e compartilhar, porque primeiro essa palavra mexe com a gente, primeiro essa palavra traz edificação, traz consolo, traz exortação, e uma vez que a gente recebe isso, o desejo é poder compartilhar e dizer: olha que alimento vindo de Deus, que coisa preciosa. E confesso que para mim está sendo uma experiência muito curiosa estar compartilhando algumas dessas palavras que a gente recebe de Deus, não no meio da igreja, da comunhão, do ajuntamento do povo de Deus, mas assim, através da internet. Então a gente tem que aproveitar esses momentos e aproveitar essa tecnologia justamente para estar disseminando, comunicando a palavra do Senhor, porque a palavra de Deus é poderosa para transformar as nossas vidas e nos conduzir na vontade de Deus até o momento que a gente vai estar com Ele. E dias atrás eu estava orando, e à medida que a gente ora, vai refletindo algumas coisas que Deus vai comunicando, se lembrando de textos da palavra de Deus, da Bíblia, e num desses momentos algo assim veio bem marcante, me tocou muito, e essa mensagem que eu recebi nesse dia eu quero compartilhar com vocês. E é um tema assim bem direto, é uma pergunta: o que o profeta tem para te dizer? O que o profeta tem para te dizer? No momento da oração ali eu estava dizendo: Deus, me ajuda a ser uma pessoa que te agrada mais, apesar das minhas limitações, apesar das dificuldades, enfim, de eu sei quem eu sou, me ajuda a te agradar mais, que eu possa te ouvir, falar comigo, aponta as coisas, me ajuda a ser mudado, a ser transformado, as áreas da minha vida que eu preciso. E Deus me levou, me remeteu a um trecho que é uma história que você conhece muito bem, que é a história de Davi, que a gente vê em 2 Samuel, o texto do encontro dele com o profeta Natan, quando Natan traz uma palavra, conta uma história e traz uma palavra de exortação bastante dura. Nós vamos ler alguns versículos, acompanha com a gente. 2 Samuel capítulo 12, nós vemos então a partir do verso 1 dizendo: o Senhor enviou Natan a Davi. Chegando Natan a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. Tinha o rico ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha que comprara e criara, e que em sua casa crescera, junto com seus filhos. Comia do seu bocado e do seu copo bebia, dormia nos seus braços e a tinha como filha. Vindo um viajante ao homem rico, não quis este tomar das suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante que viera a ele, mas tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem e disse a Natan: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto, e pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natan a Davi: tu és o homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul. Dei-te a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor em teus braços, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isso fora pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Porque, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele, a Urias, o heteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para ser a tua mulher.
Que tremendo, um Deus que fala, um Deus que tem uma mensagem. E nós, seres humanos, nós herdamos essa característica de Deus, de se comunicar, de expressar aquilo que está na nossa mente, na nossa cabeça. A grande diferença é que nós, como humanos, aquilo que a gente pensa vive em constante mudança. Às vezes os nossos planos mudam de uma hora para outra, e da mesma forma as nossas palavras, aquilo que a gente comunica, quando a gente vê uma situação um pouco que foge daquilo que nós imaginávamos que seria, nossa palavra muda, as nossas mensagens mudam. Eu lembro de uma história engraçada que eu ouvi de um amigo quando eu ainda era adolescente, numa cidade que eu costumava visitar. Esse amigo, ele era apaixonado por uma menina, amava essa menina, mas era um amor platônico, porque ele nunca chegava próximo para confessar, para declarar o amor que ele tinha. Até que um dia, depois de muito tempo, ele criou coragem e foi, chegou para se confessar. E aconteceu algo muito engraçado, que ele chegou com ela, tímido, nervoso, e falou, olha, ele quis começar com um tema agradável para sondar o terreno, e disse, olha, eu queria te dizer que eu te acho muito linda. A menina olhou para ele assim, já com um certo desprezo, tentando dar um gelo, e respondeu, pena que eu não posso dizer o mesmo de ti. E ele, gente, num instante mudou a mensagem para não ficar por baixo, olhou para a cara dela e disse assim, então faz como eu, mente. E foi o jeito que ele viu ali para não sair por baixo daquela situação. Com certeza na cabeça dele funcionava algo, ele queria conquistar, ele queria ter uma resposta positiva, mas no momento em que ele viu que a resposta do amor, platônico da vida dele tinha sido negativa, ele já mudou o discurso, ele já mudou aquilo que ele estava querendo comunicar, para não sair por baixo. Quantas vezes nós somos assim? Mas sabe, apesar dessa história ser engraçada, ela nos mostra que o homem pode mudar o seu discurso, o seu pensamento, aquilo que ele vai falar, mas Deus, ele não muda, porque Deus não é homem para mentir, e tudo aquilo que ele fala se concretiza. Deus não vê as coisas de uma forma limitada, como nós seres humanos costumamos ver. Ele vê as coisas do nível da sua santidade, da sua perfeição, da sua onisciência e do plano perfeito que ele tem preparado para toda a humanidade, para cada um de nós de uma maneira particular. E toda vez que Deus vê que algo do plano dele está saindo, está tomando um rumo diferente do que deveria ser nas nossas vidas, Deus tem um propósito. Deus tem um propósito de nos trazer de volta, de comunicar algo para a gente, de forma que a gente possa ajustar a nossa rota, que a gente possa começar a tomar passos corretos no rumo do que Ele tem para a gente. E que bom que Deus se comunica com a gente, fala algo para nos mudar, para nos transformar, porque ele vê nessa perspectiva muito maior quando nós vemos dentro da nossa perspectiva humana, falha, limitada, egoísta, e quando ele olha e vê que a gente está tomando rumos diferentes, ele de alguma maneira quer se comunicar conosco, tem uma palavra para a gente. E uma das maneiras que ao longo da história nós vemos na Bíblia e também nos nossos tempos que Deus fala é através do profeta. O que é o profeta? O profeta é uma pessoa que recebe uma mensagem de Deus para comunicar para outra pessoa, ou para uma família, ou para uma cidade, para uma igreja, para uma nação. O profeta é um mensageiro, é alguém que recebe algo de Deus e comunica a pessoa ou aquele grupo, a um indivíduo ou a um grupo que é o alvo da mensagem de Deus. Guarda bem uma coisa, o profeta ele não tem voz própria, o profeta ele não tem uma mensagem dele, ele recebe algo de Deus. E toda vez que acontece de um profeta querer comunicar alguma coisa da parte dele, que não seja uma mensagem específica de Deus, ele está cometendo aquilo que eu chamo no estelionato espiritual. Ele está se apropriando da identidade do próprio Deus, do nome do próprio Deus, e por um motivo de querer dizer que aquilo é uma palavra, se fazendo passar por Deus. Isso é uma responsabilidade terrível, algo que a palavra de Deus exorta também muito claramente, que é um risco muito grande. Mas
independente disso, a verdade é que Deus fala conosco e ao longo da história, na Bíblia e ainda nos nossos dias, Ele usa pessoas para transmitir essa mensagem, mensageiros que são os profetas do Senhor. E a gente vê algo muito claro nessa passagem, quando chega o profeta para falar com Davi, num momento muito marcante, num momento crítico da vida desse personagem tão importante no plano de Deus. Quando a gente olha o que aconteceu aí, Davi, no capítulo anterior, se você ver comigo, o capítulo 11 do livro de 2 Samuel, eu diria que é o capítulo mais triste da vida de Davi. O que tinha acontecido com Davi? Davi tinha passado por todo aquele período de superação das dificuldades que aconteceram na vida dele, no rumo dele cumprir o propósito de Deus, que era ser rei sobre Israel. Davi venceu, superou as perseguições que Saul fez contra ele, com tanto tempo correndo atrás, tentando tirar a vida de Davi. Depois Davi, no meio daquelas dificuldades, foi ungido rei sobre Judá, passou anos ali, depois sobre Israel. Ele conseguiu unir as tribos debaixo do seu reinado. Depois ele começou a expandir, conquistar território, conquistar riquezas, fortalecer ali a área de Jerusalém, estabelecer aquele lugar, trouxe a arca de Deus. Davi foi consolidando. Davi chegou a um ápice da sua vida enquanto rei, enquanto alguém que estava cumprindo o propósito de Deus, aquilo que Deus tinha chamado e ungido ele para fazer. Só que no capítulo 11 acontece uma coisa que é muito crítica. Davi não estava no lugar e no momento que Deus tinha para ele, tinha programado para ele. O capítulo 11 mostra que era primavera, era o momento que os reis tinham que ir para a guerra, e Davi não fez isso. Davi não cumpriu o que Deus tinha previsto para ele fazer. E o resultado, a Bíblia diz que ele estava lá no final da tarde, se levantou da sua cama. Você repara que Davi estava fora da sintonia. Final da tarde ele estava deitado, e dali vai para o terraço, vai para um local elevado do seu palácio. Ele estava numa posição de autoridade, ele regia, ele tinha uma visão da área ali, dos domínios que ele tinha. E é interessante que nesse momento, Davi, em vez, como já estava fora da sintonia, fora de agir da maneira como deveria agir, em vez de Davi voltar os seus olhos para o alto, em vez de Davi naquele momento estar buscando a Deus em oração, ou levantando as suas mãos em adoração, como ele durante tantas vezes, tantos dias da sua vida, ele fez isso, orou ao Senhor, clamou ao Senhor, adorou ao Senhor, mas nesse momento, em vez de voltar o seu olhar para o alto, ele coloca o seu olhar, ele volta para a terra, e ali ele não ia contemplar o Senhor. Você conhece esse relato do que aconteceu? Davi, na verdade, olha para uma mulher muito bonita que estava se banhando, ele cobiça essa mulher, ele traz essa mulher para o seu palácio, se envolve sexualmente com ela, e peca diante do Senhor. E não somente isso, depois de um tempo ele é informado que por causa daquela relação a mulher concebeu Batseba. Você conhece bastante essa história, né? E ali ele começa a fazer um plano para resolver aquele problema, né? Davi, assim, parece que ele quis fazer uma coisa que muitas vezes na cultura brasileira acontece. Ele quis usar de uma malandragem para tentar resolver. Trouxe o marido de Batseba, Urias, que estava na guerra, que estava combatendo, traz para Jerusalém, tenta fazer aquele homem se encontrar com a sua mulher, para que essa criança que ia nascer fosse tida como filha de Urias, então estaria tudo resolvido. Só que Urias é um homem nobre, ele não aceita estar com a sua esposa. Davi tenta o embriaga e o manda para casa, para justamente numa expectativa de resolver esse problema, de dar um jeitinho. Urias não dorme com a sua mulher. Enfim, esse homem nobre mantém a sua justiça, a sua correção, e volta para a batalha. Então Davi aí vai para mais uma ação errada, como a Bíblia diz, né? Um abismo chamando outro abismo. Quando a gente começa a fugir da presença de Deus, fugir do ponto onde Deus quer que a gente esteja, uma série de coisas vão acontecendo. A gente vai nessa decadência, nessa descida. E lá a única solução é colocar Urias num ponto crítico da batalha. Ele conspira contra a vida desse homem, e ali Urias acaba morrendo porque, segundo
segundo a orientação de Davi, ele é colocado num local onde a batalha estava muito renhida, onde a coisa estava muito intensa, e ele acaba morrendo. Depois disso, Davi traz então Batseba para o palácio, se torna a mulher dele, e a vida parece que volta ao normal. É interessante, né? Davi poderia se sentir tranquilo naquele momento, sem saber que algo tinha acontecido, que as ações dele tinham ferido profundamente, tinham ido contra os propósitos de Deus na sua vida. É interessante você notar uma coisa, que o nome de Urias significava o Senhor é luz. E olha o que aconteceu. Davi, nesse processo de dias que tomou essa situação, tudo que ele foi fazendo foram ações que foram justamente para terminar com Urias, para acabar aquela declaração de luz do Senhor. E chega um ponto que efetivamente Urias morre como se a luz se apagasse. Mas sabe do que? Deus não tem prazer de que aqueles que são chamados pelo seu nome, que têm um propósito, estejam com a luz divina apagadas em sua vida. E é por isso que nós vemos essa história que nós lemos. Deus levanta um profeta com uma mensagem para Davi. E esse é o tema do que a gente está tratando, o que o profeta teria para te dizer. Porque Davi, ele tinha uma mensagem muito clara, e como a gente viu no texto que a gente leu, ele conta uma história sobre um homem pobre, um homem rico. Você entendeu, né? O homem rico tinha muitas ovelhas, gado. Já o pobre só tinha aquela cordeirinha que ele cuidava. E na hora que chega o visitante na casa do homem rico, em vez de ele usar algum dos seus animais para oferecer um banquete àquele homem, ele vai e mata justamente a cordeirinha daquele homem pobre, que era tão querido a ele e a sua família. Ora, aquela foi a maneira que o profeta recebeu direção de Deus para despertar em Davi uma sensibilidade que estava totalmente morta dentro dele. Davi conhecia a lei de Deus, Davi sabia o que era certo, o que era errado, mas ele foi tomando uma série de ações que o conduziram ao momento que ele ficou ali, parece com o coração cauterizado. Ele não conseguia entender, discernir a situação na qual ele vivia. Preste atenção, Davi externamente estava bem, as conquistas acontecendo, a glória do reino. Agora tinha uma mulher nova, uma mulher muito bonita, ela estava grávida, ia ter um novo filho. As coisas na superfície, no exterior de Davi, elas estavam muito interessantes, muito boas. Mas sabe que por dentro a realidade é que havia um pecado sem confissão, a verdade é que havia falta de comunhão, a verdade é que a alegria da salvação que Davi tinha antes e a qual ele cantava, a qual ele celebrava, pela qual ele louvava a Deus, isso tinha ido embora. Externamente tudo bem, mas internamente afastamento de Deus, pecado, falta de comunhão, falta da alegria da salvação. E Deus não tinha um propósito que ele ficasse desse jeito. Por isso vai o profeta. E a mensagem do profeta ali, depois que conta essa história, Davi, quando ouve, se revolta, fica irado, e ele diz: esse homem tem que morrer. Esse homem tem que morrer imediatamente, porque ele cometeu uma injustiça tremenda. Você se dá conta que nesse momento a justiça de Davi parece mais dura do que a justiça de Deus? Porque olha, Davi diz assim: quem fez um negócio desse tem que morrer imediatamente. E olha a misericórdia de Deus, né, dizendo: Davi, tu fizestes isso, mas eu sou um Deus misericordioso. Eu poderia te matar por esse crime absurdo, por essa sequência de pecados que te levaram para um fundo do poço de uma decadência espiritual. Mas eu não sou assim. Ainda que a minha justiça vai ser cumprida, ainda que vão haver consequências, ainda que tu vai ser punido, ainda que vão haver consequências drásticas e ruins, mas eu não vou te matar. Eu vou te mostrar como a misericórdia, ela triunfa sobre o juízo, porque eu sou um Deus misericordioso, um Deus que ama, um Deus que não abandona aqueles as quais eu ungi e com os quais eu tenho um propósito. Essa mensagem confronta Davi, e ali acontece algo que é fundamental, que define o destino da vida de uma pessoa. Qual a reação que eu tenho à mensagem que o profeta me traz?
porque a reação que eu tenho à mensagem do profeta, na verdade, é a resposta que eu dou ao próprio Deus que está falando comigo. E é aqui que a gente divide a realidade entre dois tipos de pessoas. Lá em Provérbios 9, quando você vê os versos 8 e 9, fala alguma coisa muito interessante. Ele diz assim, olha, não repreende, não aconselha o nécio, o escarnecedor, o tolo, porque ele vai te odiar. Mas se tu aconselhas o sábio, se tu trazes uma palavra de orientação, de exortação para um sábio, ele vai te amar. Na sequência diz que quanto mais você fala ao sábio, quanto mais você orienta ao sábio, mais ele vai crescer em sabedoria. Gente, o grande divisor de águas que nós devemos entender e estar bem presente é qual a resposta que eu vou dar à mensagem de Deus, que Deus vai falar comigo. Através de um profeta, através de alguma mensagem. Deus tem diferentes maneiras de se comunicar conosco, mas a grande chave que vai impactar o nosso destino é o tipo de resposta que nós damos a Deus, a mensagem que Ele tem. Na própria Bíblia, você vai ver diversos exemplos de pessoas que receberam uma chance, que receberam uma palavra de exortação, às vezes, uma palavra dura em alguns momentos, às vezes nem uma palavra tão dura, mas em vez de receberem, de acolherem a palavra de Deus com mansidão, com fé, valorizando o fato de que Deus está falando com um homem pecador, com um homem errado, com um homem que está tendo atitudes inconvenientes, atitudes que causam problemas para o próprio homem. Essas pessoas, em vez de receberem a palavra de Deus, elas negaram, elas decidiram ter uma atitude de soberba, de orgulho, de dizer, eu não vou me submeter, eu vou fazer as coisas do meu jeito. E toda vez que isso aconteceu, o destino foi o mesmo. Foi perda, prejuízo, foi morte, foi destruição. Porque essa é a característica do insensato, do louco. Ele recebe uma palavra de orientação, uma palavra de Deus, e ele não aceita isso, porque o louco ele não é humilde. O louco ele é soberbo, ele acha que ele pode, que o que ele tem, o que ele sabe, é aquilo que ele é suficiente para tornar ele uma pessoa bem-aventurada na terra, mas isso é loucura. A grande verdade é que toda vez que Deus falar conosco, nós precisamos receber essa palavra com humildade, reconhecer o interesse que Deus tem no nosso próprio bem. Se for preciso nos arrependermos, mudarmos a nossa atitude, acolhermos essa palavra, levarmos ou assumirmos as responsabilidades que vêm dessa situação e podermos prosseguir já debaixo de uma realidade diferente. E Davi, nesse instante, ele toma uma decisão certa. A gente vê o Salmo 51, que ele escreveu ligado a essa realidade de ter sido confrontado, de ter sido achado como um pecador diante de Deus, alguém que estava distanciado da comunhão de Deus, que estava sem os seus pecados perdoados, sem a alegria da salvação, sem a presença do Espírito Santo na sua vida. Mas ele recebe a palavra que o profeta lhe trouxe, tem uma atitude humilde, se arrepende e decide então, a partir daí, ter um outro tipo de comportamento e outro tipo de ação. E isso é fundamental para todos nós que queremos fazer a vontade do Senhor, porque nós somos falhos, mas cedo ou mais tarde, nosso pé pode se desviar do caminho do Senhor, pode resvalar, pode escorregar. E eu te digo uma coisa, quando Deus vê essas situações, é lógico que Ele não se agrada, é lógico que Ele não fica contente quando a gente sai do caminho, quando a gente fala, quando a gente pensa, quando a gente faz algo que não está alinhado à vontade dEle, à santidade dEle, aos propósitos dEle. Mas nesse momento, Deus tem uma palavra de nos trazer de volta. Assim como Ele agiu com Davi. Por mais que o profeta venha e coloque o dedo no nosso rosto e diga, tu és essa pessoa que está errada, essa pessoa que está no pecado, que fez algo indevido. Mas o grande objetivo é trazer uma palavra de mudança, de arrependimento, de restauração. E quando você vê no caso específico de Davi, ele passa realmente ele perde, a Batseba perde aquele filho que tinha sido gerado naquele momento, naquele ato de adultério. Davi tenta lutar, mas não consegue, ele ora, ele busca, ele jejua, mas a criança morre. Existe realmente uma maldição que vem sobre a família dele, da espada está presente na sua descendência, mas logo depois, olha como Deus restaura as coisas, porque Davi
tem um novo filho com Batseba, e é justamente Salomão. E olha que interessante, Davi recebe uma palavra dizendo que o nome de Salomão deveria ser chamado, o próprio Deus falando, devia ser Gedidias, e Gedidias significa amado do Senhor. Eu tenho uma mensagem no YouTube, César Vasconcelos a serviço do reino. O tema é uma pergunta meio que retórica, né? Como ser mais sábio que Salomão? E ali eu conto com mais detalhes sobre essa manifestação da graça de Deus. Um pecado terrível que causa tantos problemas e Deus o transforma em bênção. Se fosse eu, baseado na minha justiça, se Davi tivesse mais um filho com aquela mulher, eu ia dizer: Davi, eu matei a primeira criança, pois eu vou matar a segunda, para tu aprender que eu fiquei irado com o pecado que tu cometeste. Mas olha como Deus é misericordioso. O próximo filho que vem, Deus olha assim, a Bíblia relata, diz que o Senhor amou aquela criança. E por isso, apesar de Davi ter chamado ele de Salomão, a mensagem que veio de Deus foi que ele fosse chamado Gedidias, que significa amado do Senhor. Eu creio que Gedidias não é um nome tão comum, né, nos nossos dias, mas eu creio que se a gente fosse parar para pensar, já pensou que privilégio você se chamar de Gedidias, o próprio Deus dizendo: esse aí eu amo. E foi justamente Gedidias, ou Salomão, que Deus escolheu para se assentar no trono depois da morte de Davi. O Deus que não aceita o pecado, não é cúmplice do pecado, mas o Deus que usa, que levanta profeta, que manda uma mensagem para que o pecador se arrependa, e depois que o pecador se arrependa, ele cumpre a justiça e tem um projeto de restauração, de bênção e de vida. Esse é o nosso Deus. Isso aconteceu com Davi, e eu creio que é o propósito de Deus para as nossas vidas. Quando, de uma forma geral, essa história já nos ensina algo tremendo, a sensibilidade que devemos ter no profeta, a mensagem entregue pelo profeta. Mas quando eu estava orando e quando Deus começou a me comunicar sobre isso, veio justamente ali na oração dizendo: Senhor, fala comigo, o que eu preciso mudar, como é que eu posso ser diferente, me ajuda a vencer as lutas, os desafios, de forma que eu possa te agradar mais. E quando eu pensava nessa realidade, e se um profeta chegasse para mim para me falar exatamente o que eu precisava fazer? E eu fui lembrando, né, pela Bíblia, que nós vivemos num tempo que, sem dúvida, o ministério profético segue atuante, né? Paulo fala sobre os ministérios ali quando ele escreve para a igreja de Efésios, capítulo 4. Nós vemos o dom da profecia também. Paulo é muito claro, nos dá uma base bíblica evidente, incontestável, sobre como o Espírito de Deus segue se manifestando através de pessoas, inclusive com mensagens. Eu já recebi palavras de profecia que marcaram a minha vida, que mudaram o meu destino, mas algo mais profundo que eu fui ver nesse momento foi que, como eu falei antes, o profeta em si, ele não tem uma mensagem, ele recebe uma mensagem do Espírito de Deus, do próprio Deus, recebe essa mensagem e, ungido por Deus, ele comunica para alguém. E sabe que uma realidade que muitas vezes a gente se esquece, nós vivemos na chamada dispensação da graça, onde o Espírito de Deus não está mais derramado com uma medida específica, como era antigamente, antes de Jesus, onde somente os profetas recebiam o Espírito, onde os reis eram ungidos, os sacerdotes recebiam um tipo de unção. Não, hoje o Espírito Santo, a promessa foi enviada sobre todos aqueles que buscam, que o invocam ao Senhor. Quando nós nascemos de novo, o Espírito Santo vem morar dentro de nós. Quando nós buscamos, nós recebemos o batismo no Espírito Santo, que nos leva para um nível novo de dimensão e atuação ministerial, conforme as palavras do Senhor Jesus Cristo, e o Espírito Santo mora dentro de nós. Sem dúvida, Deus vai continuar usando profetas para nos trazer mensagem, mas sabe o que eu descobri? Que o Espírito Santo dentro de nós, ele carrega a palavra de Deus para as nossas vidas, e ele está pronto a todo tempo a nos comunicar as verdades de Deus a respeito do que ele quer para a gente. O próprio Jesus falou que o Espírito, quando viesse a esse mundo, ia convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Gente, ele está dentro de nós. E aí eu comecei a refletir quanto tempo eu tenho dado para honrar o Espírito Santo e deixar que ele me comunique as verdades de Deus. Natan teve acesso ao palácio do rei, por isso deu uma mensagem.
para o Rei, de mudança, de transformação. Mas quantas vezes eu tenho fechado o meu palácio, a minha vida, para a entrada do Espírito Santo, não para a entrada do Espírito Santo, mas que ele possa estar comunicando as verdades fresquinhas, diretas do Pai para a minha vida, aquilo que Deus tem planejado, aquilo que Deus não somente tem planejado, mas coisas que Deus de repente quer mudar, quer transformar, quer aprimorar. E esse é um ponto-chave de reflexão no final desse momento. Jesus falou sobre o profeta que não tem honra dentro da sua própria casa, dentro da casa do nosso corpo, o santuário onde o Espírito de Deus habita. Muitas vezes tem se cumprido esse ditado que Jesus falou. Eu comecei a refletir quantas vezes eu tenho desonrado o Espírito Santo, não lhe dando oportunidade de falar, às vezes calando a voz dele e às vezes tentando fugir da mensagem que ele tem, da mensagem de transformação. Quando a gente pensa sobre o tipo de mensagem, quando Paulo nos ensina em 1 Coríntios, ele fala que a profecia, a palavra de Deus vinda a nós através de uma pessoa, ela exorta, ela edifica e ela consola. Porque sem dúvida o Espírito Santo traz esse tipo de mensagem para nós. E dentro do nosso coração, seguramente o Espírito Santo ele tem uma palavra de exortação, de consolo e de edificação. Uma das maneiras mais marcantes ao longo da minha vida que isso tem acontecido é justamente no momento da comunhão com Deus pela palavra. Você começa a ler, e eu lembro no começo da minha fé como adolescente, eu me lembrava de Efésios, no começo de Efésios, que Paulo fala: eu oro para que seja aberto, iluminado os olhos de vocês com entendimento. Ele vai fazendo uma oração ali, e eu sempre que ia meditar na palavra de Deus, eu dizia: Senhor, abre os meus olhos espirituais, me ilumina, Espírito Santo, vem me comunicar, vem me falar comigo. E quando você está ali, o Espírito Santo usa os textos da palavra de Deus para te exortar, para te consolar e para edificar. Nos tempos que a gente está vivendo, será que a gente tem sido consolado por essa voz do Espírito Santo? Em momentos nós não vamos poder contar com um profeta vindo nos falar algo. Em alguns momentos não vai ter a comunhão da igreja, da gente estar ali e uma pregação que está sendo feita e Deus fala conosco através de alguém ali que tem uma palavra profética e começa a pregar a palavra e nos edifica, nos exorta e nos consola. Mas eu quero dizer, em todo tempo, o Espírito Santo de Deus, se você é uma nova criatura, ele está dentro de ti. Ele conhece as profundezas do Pai e ele pode te comunicar. Se você então está angustiado, o Espírito Santo tem uma palavra de consolo. Busca a palavra de Deus à medida que você vai lendo. Busca a oração à medida que você vai orando. Quando você menos perceber, o Espírito Santo vai começar a te comunicar de uma forma espiritual que talvez a tua mente não vai saber explicar, mas você vai receber o consolo que vem do alto. No momento de desestruturação, o Espírito Santo tem uma palavra de edificação. No momento que você está inseguro, você vai orar, você vai ler a Bíblia e a palavra de Deus vai vir iluminada, falada pelo Espírito Santo dentro do teu espírito, e tu vai ser edificado, você vai ser fortalecido. E se há necessidade de mudança, de transformação, o Espírito Santo também vai te trazer uma exortação que vai mudar a realidade que você está vivendo, para que os propósitos perfeitos de Deus se cumpram na tua vida. O que o profeta tem para te dizer? O que o Espírito Santo tem para te dizer? Deus é perfeito, Deus tem uma palavra perfeita para nós e Ele quer comunicar. Em alguns momentos através de um profeta e todo o tempo através do seu Espírito Santo que já habita dentro de nós. Vamos orar nesse momento, que esse seja um tempo, apesar de dificuldades que podem te deixar preocupados, dificuldades no exterior, situações que podem te deixar desestruturado, mas você tem o Espírito Santo que traz a palavra de Deus para te consolar, para te edificar e, se necessário, te exortar para você cumprir o plano de Deus, a vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável. Seja sábio, receba a palavra do Senhor, coloque em prática na tua vida, porque isso significará bênção, alegria, prosperidade, cuidado, porque essas são as coisas que o nosso Pai tem para nossas vidas. Vamos orar juntos? Pai Santo, te damos graça pela Tua palavra, porque Tu falas conosco. Eu te peço nesse instante, cada pessoa que está ouvindo, que esteja recebendo agora
algo do teu Espírito Santo. Se existe uma necessidade de mudança, que o teu Espírito Santo traga claramente a exortação do que precisa ser mudado, assim como Davi precisou receber aquela palavra e ser transformado. Tu és o Deus que nos transforma, transforma a nossa queda em redenção e glorificação. Que isso esteja acontecendo. Eu oro por aqueles que estão passando por momentos talvez de angústia, de preocupação na área física, na área financeira, na área familiar, na área profissional, ou até mesmo na área espiritual. Que agora o bálsamo, o consolo do teu Espírito Santo esteja vindo sobre esse teu filho, essa tua filha, que ela receba e agora mesmo esteja experimentando uma palavra de renovação, de ânimo, de consolo, que ele se sinta disposto a seguir, fortalecido, que o Senhor esteja edificando o espírito de cada um também nesse momento, os firmando para cumprir os teus propósitos aqui nessa terra. Tu és um Deus perfeito, nós lançamos sobre ti nossa ansiedade e nós recebemos a tua palavra, porque a tua palavra nos revela a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, e nós te damos honra, te damos glória, porque o Senhor merece. Tu és o nosso Deus que mandou Jesus morrer por nós e nos deu também o penhor do Espírito Santo que habita dentro de nós. Muito obrigado. Oramos assim com gratidão e fé em nome de Jesus. Amém. Que Deus siga contigo, que a palavra de Deus se cumpra, que você reflita o que o profeta tem para te dizer na tua vida, para a tua vida hoje. O Espírito Santo está aí para te dar essa palavra bem clara, para te exortar, te consolar, te edificar, e você vai seguir até o fim. Aquele que começou a boa obra, ele é fiel para completá-la até o dia de Cristo Jesus. Que Deus te abençoe. Shalom.